pouquinho, né, sobre o que nós precisamos saber antes ou para seguir a Jesus como nosso exemplo. Vocês estão vendo circular aí o texto há muitos dias aí, né, sendo divulgada essa programação. Mateus 16, 24, eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, mas nós vamos começar a ler a partir do versículo 13. Vamos ler esse contexto em que Jesus, né, faz essa declaração sobre quem ou como nós devemos segui-lo. Você encontrou aí na sua palavra, na sua Bíblia, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. E diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. E Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É isso que diz a palavra de Deus. Tem todo um contexto que agora nós vamos buscar desenvolver para a gente entender quando Jesus faz essa colocação, o que significou as duas declarações, né, de Pedro, e o que tem a ver isso com ser discípulo de Jesus. Porque quando a gente fala de exemplo, a gente está falando de um mestre, de alguém que tem algo a ensinar, e está falando de um discípulo, um aluno, um aprendiz, alguém que está na condição de aprender. E eu li a partir do 13, mas é bom a gente lembrar do contexto deste versículo. A gente tem que lembrar que Jesus, né, sai da multiplicação dos pães, e ele se retira para outra região. E aí quando ele chega em um determinado momento lá no Monte Sinai, os fariseus sempre buscavam testar Jesus, os fariseus e os saduceus estavam reunidos, e nessa hora eles souberam fazer amizade. Eles se aliaram. Até me faz lembrar algumas questões políticas que acontecem no nosso país. Numa eleição, a gente vê candidatos abominando, né, um ao outro. Na outra eleição, eles são amigos de infância. Né? Queridinhos, pensamos a mesma coisa, estamos no mesmo propósito, não é assim? Pois é, foi assim que os saduceus fizeram, junto com os fariseus. E eles eram totalmente opostos nas suas crenças. Bem diferente. Enquanto os fariseus eram legalistas, preocupados com a aplicação da lei oral e escrita, nesse sentido, os saduceus eles eram mais do tipo: é o que está escrito e pronto. Não pode ser outra coisa. Os fariseus tinham a tradição oral, e era muito importante, é tanto que eles escreveram foi coisa para poder cumprir o que estava escrito. Tem a coisa escrita para ajudar
a cumprir o que já estava escrito. E isso os saduceus abominavam. Os fariseus gostavam ou acreditavam nos anjos e na ressurreição após a morte. E os saduceus não pensavam dessa forma. E é nesse contexto que a gente está vendo aí dois tipos de pessoas que não deixam de ser diferente nos nossos dias. Às vezes a gente vê dentro da igreja, nós agimos assim. Às vezes a gente é mais legalista, o outro é mais literal na aplicação, né, da palavra. Isso faz parte da vida. Às vezes isso está estabelecido nas denominações. A gente vê as diferenças nas denominações. No trecho seguinte, a partir do versículo 5, a gente vai ver Jesus fazendo um alerta para os seus discípulos, que era para se abster do fermento dos fariseus e dos saduceus. E como eles tinham acabado de passar pela multiplicação dos pães, eles logo pensaram, Jesus deve estar falando isso porque a gente esqueceu de comprar pão. É disso que ele está falando. E Jesus começa a explicar e falar que não era disso que ele estava falando. Jesus estava falando do perigo da influência daquilo que não é exatamente o que ele planejou, mesmo que venha com o nome de Jesus na frente. Desse fermento que era daninho, que assim como o fermento que a gente coloca um pouquinho na massa de pão e ele faz a massa crescer, aquele pensamento do fariseu, aquele pensamento do saduceu, poderia influenciar, que da mesma maneira acontece com a gente. Às vezes a gente acha que não é problema a gente fazer algumas concessões neste mundo moderno. Não tem problema. Que mal há eu assistir certo tipo de programação ou eu participar de certas coisas? Afinal de contas, eu sei quem eu sou e quem eu quero ser. Ninguém vai me influenciar. A gente acha que a gente não é influenciável. Aí eu quero falar para você, se você não é influenciável, é complicado, porque então Jesus não poderia fazer nada na sua vida, nem o Santo Espírito. Não é? Todos nós somos influenciáveis. A diferença é o que nos influencia. O que é que a gente permite nos influenciar? Mas que todos nós somos influenciáveis, somos. Se assim não fosse, nós estaríamos perdendo o nosso tempo aqui. Porque quando um pastor, ou quando o seu pastor e a sua pastora sobe aqui no púlpito e traz uma mensagem, e chama, e faz uma chamada à ação, o que é que ele está fazendo? Se não influenciar você para uma tomada de decisão, para que você se torne uma pessoa mais parecida com Jesus. E se eu levanto a bandeira de que eu não sou influenciável, o pastor está gastando tempo. As horas que gasta preparando a mensagem, a pastora, não está adiantando de nada. Mas essa é uma afirmação meio ingênua, muito típica dos adolescentes. O adolescente sabe muito dizer que sabe de todas as coisas e que, não, ninguém me influencia, não. E você deve se lembrar que você já disse isso. Você já falou isso, que você é cabeça feita, que quando sua mãe dizia, não, olha, não ande com tais pessoas. Oxe, minha mãe, eu sei o que eu quero da minha vida, ninguém me influencia, não. Conversa, nós somos influenciáveis. E mais uma vez eu repito, tudo depende de qual influência está chegando, né? Alcançando os nossos corações. E aí, Jesus passa para Cesareia. Jesus de vez em quando ele tinha disso, ele se afastava no meio do povo, né? Muita gente seguindo, do mesmo jeito que a gente vê hoje, nas redes sociais, tem um monte de gente seguindo, mas é só seguindo. E quem ia com Jesus? Os seus discípulos. E ele foi para Cesareia de Filipe. E eu quero assim chamar a atenção para esse contexto especificamente, para a gente ver o que significou Jesus em Cesareia de Filipe e o que significou as declarações dos discípulos acerca de quem ele era e quando Pedro diz quem ele é. Cesareia de Filipe
era uma cidade que ficava aos pés do Monte Hermon, se eu não me engano. E é de lá onde também saiu uma das nascentes, né, do Jordão. E havia aos pés desta montanha, havia uma montanha, né, uma colina, e havia uma caverna muito profunda. Nessa caverna havia uma lenda ali da região que dizia que Pânias, acho que é Pânias, se eu não me engano, o nome do sujeito, o deus da natureza, fez nascer pão dentro desta caverna. Era um lugar que tinha muito significado, tanto para os romanos, quanto para todos os habitantes daquela região que estava ali, que não eram romanos, que eram descendentes dos sírios. Haviam muitos templos ali da adoração a Baal. Resquício ainda do templo de Baal, eram pelo menos, os historiadores dizem que tinham pelo menos 14 templos que ficavam naquela região ali, naquela época em que Jesus ali se encontrava. E Filipe, filho de Herodes o Grande, constrói um templo para homenagear, adorar a divindade de César. Era um templo de mármore branco, um templo suntuoso, chamava a atenção. E imagino que Jesus estava ali diante daquilo que representava as deidades, né, daquela ocasião, aqueles deuses, onde havia muita idolatria. E Jesus pergunta para os seus discípulos. Imagine essa cena desse jeito. Jesus sabe de tudo, sabe que ali diz que havia um Deus da terra, muitos deuses eram adorados, havia muitos templos, tem um templo para César. E ele diz, quem vocês dizem, ou quem dizem as pessoas que sou? O que é que vocês pensam sobre isso? Perguntando aos discípulos. E aí eles começam a discorrer, de acordo com o hábito dele, os costumes de quem seria, né, o Messias. E aí vai falar, é João Batista, é Jeremias. E aí ele olha no olho, eu imagino que quando ele olhou assim, para os discípulos, cada um sentiu como uma pergunta pessoal. Quem vocês dizem? Olha, agora é para você. Quem você diz que eu sou? Não quero saber o que eles dizem, porque eles são pessoas que não têm parte comigo, que não me conhecem. Eu quero saber quem você diz que eu sou. E eu quero que você pense nessa pergunta também para você. Quem é Jesus para você de verdade? Jesus é apenas aquele que você está acostumado a vir à igreja. Porque você nasceu até... Tem gente que diz que nasceu na igreja, né? Eu nunca vi um parto na igreja. Mas pode até ter em algum lugar alguém que tenha nascido de fato, né? Na igreja. Pode ter. Tem gente que pare no táxi, né? Mas eu nunca vi um parto na igreja. Mas eu vejo muita gente dizer, eu nasci na igreja. E é comum quem nasceu na igreja não ter passado pela experiência do novo nascimento. Porque às vezes se acostuma com os ritos, com as regras, né? Se acostuma. Meu pai sempre foi crente, minha mãe sempre foi crente, era só para a igreja que eu ia. E não tem uma experiência pessoal com Cristo. Então, Jesus olha ali nos olhos dos discípulos e pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Vocês dizem o quê? Qual é a opinião de vocês? Isso é o que eles dizem lá fora. Mas você diz o quê? E aí vem aquela declaração bombástica de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que coisa tremenda. E é por isso que Jesus faz aquela declaração, né? Não foi você, Pedro, que disse isso. Isso veio do alto. Essa declaração veio do alto. Mas é naquele cenário, onde tem tanta idolatria, que Pedro faz essa declaração. E é neste cenário que nós nos encontramos. Talvez um cenário pior do que o que Pedro até se encontrava no que diz respeito à idolatria. Porque ela não se restringe hoje apenas aos deuses espirituais. Nós idolatramos outras coisas. Nós vivemos uma época muito antropocêntrica, ou seja, o homem está no centro.
A igreja, ou quando eu uso a expressão aqui, a igreja, eu nem gostaria de usar, vou dizer assim, certos costumes, porque a igreja de Cristo, ninguém vai poder prevalecer contra ela, então não é a igreja de Cristo, mas as organizações religiosas, muitas vezes têm seguido na crista da onda do momento, que é enaltecer o ser humano. Não é um movimento, quem lembra aí da época que estudou, tinha aqueles movimentos, né? Renascentismo, papapá. Cada uma dessas épocas, o homem tinha uma posição. E nós estamos voltando a coisas que dizíamos que fazia parte do passado. Nós estamos vivendo uma época muito antropocêntrica. As pregações estão focadas nas dores do homem, no sentido de fazer eles se sentirem bem, massagear o ego. E às vezes não está movendo para mudança, não fala de pagar o preço de ser seguidor de Jesus, não fala de receber o ônus ou assumir o ônus da vida com Cristo. Nós falamos de vitória, nós falamos de, se você é um servo de Deus, você não pode ter dificuldades financeiras, você não pode ter um carro simplesinho, você tem que ter algo, né? Eu não sei nem o nome dos carros chiques, tudo bem? E a gente começa a achar que a gente é o centro do mundo. Então, a igreja tem que, por isso, os membros mudam tanto de igreja, porque ele chega numa igreja, não estão prestando atenção em mim. Ai, não atende a minha necessidade. Tem muito eu na nossa conversa hoje. Muito eu. E nós precisamos viver Cristo. É Cristo em nós, né? E não eu. Nós precisamos sair do centro para que Cristo assuma a primazia nas nossas vidas. E nós sejamos capazes de o seguir. Chega das pregações coach. Diga comigo, você pode. Yeah! Vai? E o pior é que tem gente que gosta muito desse negócio mesmo, né? Anima, e até anima mesmo, é verdade. Você sai todo cheio de gás, vou fazer e vou acontecer. No culto da noite, já esvaziou. Segunda-feira, então, nem se fala. Aquele ânimo não vai funcionar, porque é a animação que vem de fora, não é aquela animação que a gente vê a Bíblia dizendo, quando Davi diz assim, que ele estava muito triste, porque a sua família tinha sido levada cativa. Ele chorou sim, porque faz parte da nossa humanidade, podemos chorar. Mas ele se animou no Senhor. E ele foi e consultou o Senhor. E aí ele obteve a vitória, porque o Senhor tinha essa vitória para ele. E não é uma vida em torno de nós, é uma vida em torno de Cristo e dos seus propósitos. A gente precisa entender que nós não somos o umbigo do mundo, o umbigo do mundo, umbigo, gostei dessa, foi terrível. É bom para eu saber que eu sou uma pessoa que erra, humana. Nós não somos o umbigo do mundo. Nós não devemos ser o centro. Isso não cabe para nós. Esses discursos de... A gente tem que ter cuidado com a má interpretação da palavra de Deus quando diz que eu te coloquei como cabeça e não como cauda. Aí, é nessa base que o discurso coach evangélico segue, né? Onde você pisar a planta do seu pé, é seu. É nessa base. Mas na vida real a gente sabe que não é assim. Jesus não ensinou isso na sua palavra. Nós temos dores, nós temos dificuldades. Os discípulos de Jesus foram o maior exemplo de que a vida não é fácil. Que ser discípulo de Jesus custa caro e pode custar, inclusive, sua própria vida. Nós temos que ter cuidado. Então, quem diz você que é Jesus? Jesus é o gênio da lâmpada para você? Esfrega a lâmpada, faz
A diferença é só que você não faz 3 pedidos, né? Você pede tudo, toda hora, todo tempo, todo momento. A diferença é só essa. Ou Jesus é o teu Senhor e é a vontade dele que tem que ser aplicada na sua vida e não a sua vontade que tem que ser atendida. Pois é. E Pedro traz essa resposta, e essa resposta de Pedro nos chama a atenção para a necessidade que nós temos do reconhecimento que Jesus não é um homem comum. Ele é o próprio Deus entre os homens. E interessante que sobre isso, Napoleão Bonaparte um dia disse assim: eu conheço os homens e com certeza Jesus não é um homem comum. Eu sei quem são os homens. Ele quer dizer assim, eu sei a natureza ruim do homem. Eu sei como é que um homem se porta, um homem, aí ele, é porque ele não conhecia a Bíblia para dizer, um homem com a natureza pecaminosa. E Jesus não é esse tipo de homem. Às vezes a gente está querendo humanizar Jesus demais. Eu não vou dizer para vocês não quererem assistir, porque não é de bom tom. Mas eu estava assistindo uma série que fala sobre Jesus. Só que colocaram Jesus, eu não vou dizer qual, porque senão você vai querer assistir. Eu sei como é isso. Mas é igual eu atendendo um jovem. E esse jovem disse que começou a ler um livro, porque a pessoa comentarista dos livros, que indicava a leitura, ela disse, não leia esse livro. Ela leu o livro e viu que o livro não era bom. Ela fez, não leia esse livro. Sabe o que o jovem fez? Leu o livro, um livro de 600 páginas. Mas ele leu. E a mulher realmente tinha razão. A indicação, depois que ele foi me contar o que era o livro, ele não deveria ter lido aquele livro. Então, eu não vou dizer para você por isso. Mas eu quero dizer assim que nesta série que eu estava assistindo, Jesus é tão humano, ele é tão humano que ele não sabia se realmente era o que Deus queria para ele, que ele fosse para a cruz. Ele é tão humano que o diabo consegue ler o pensamento dele. Então, às vezes, a gente humaniza Jesus demais. A gente sabe que Jesus foi homem, foi 100% homem, 100% Deus. Mas não é nosso parceiro. Como diria minha mãe, não é nosso parceiro. Jesus está em um outro nível. Porque ele foi homem sim, mas ele é Deus. Ele nunca pecou. Então eu não posso comparar a humanidade de Jesus à minha humanidade. Mas eu posso seguir o modelo de Jesus para me parecer cada vez mais com ele e com o que Deus projetou desde o princípio quando criou o ser humano, que é o que Deus queria. Que nós tivéssemos relacionamento com ele. Precisamos ter um encontro pessoal com Jesus e descobrir por nós mesmos quem é o Cristo. Foi isso que estava acontecendo ali entre os discípulos. Encontro a cara com Jesus. Essa palavra pode parecer estranha, a gente falando para crente, né? Poxa, todo mundo aqui já aceitou Jesus. Já é batizado. Não sei se tem alguém daqui que não foi. Mas pelo menos já está. Não, já estou no caminho, estou seguindo. Eu venho para todos os cultos. Eu faço parte até dos ministérios. E esta palavra que fala, eu preciso ter um encontro pessoal com Jesus? Todo dia. Nós precisamos ter um encontro pessoal com Jesus todos os dias. Porque o pão de ontem não serve para o dia de hoje. Porque se visse, hoje não tinha café aqui, esse café maravilhoso. Não é? E ele é o pão da vida. E ele é eterno, mas a nossa fome é insaciável. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós estamos sendo completados dia após dia, até que nós experimentemos o que é perfeito. Vai chegar o dia em que seremos plenamente deles, não teremos mais dificuldade. Isso vai ser a nossa vida. Mas hoje eu preciso me esforçar, eu preciso me alimentar deste pão todo dia, preciso me encontrar com Jesus. Neste contexto, Jesus tem uma conversa com Pedro e fala das responsabilidades que envolvem a compreensão de que ele é o Cristo. E aí daria uma outra
passagem, só a conversa com Pedro, né? De colocar uma outra mensagem, só de falar, tu és rocha, sobre teu nome, sobre ti eu edificarei a minha igreja. Não vamos falar sobre isso. Depois o pastor Marcos e a pastora Sandra pregam sobre esse detalhe. É uma outra pregação, mas tem responsabilidade. Um discípulo que reconhece que Jesus é mestre e que é discípulo e não apenas seguidor de Cristo, sabe que isso envolve responsabilidades. E no próximo diálogo de Jesus com Pedro, que está nos versículos 21, né, e até o 23, que diz: desde aquele momento começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres, e fosse morto e ressuscitasse. E é aí que Pedro declara. Eu imagino Pedro chamando Jesus. Agora, Pedro, pelo menos, era uma pessoa assim... Não sei se ele era educado, ele estava com medo de tomar um chabu de Jesus, né? Que ele faz assim: Jesus, vem aqui. Ele chama Jesus à parte. Ele não fala no meio dos discípulos, não. Ele faz assim, ó: que é isso, Jesus? Isso não vai acontecer com você. Botando em palavras minhas e no meu jeito, fazendo: Jesus, perdeu a cabeça, Jesus, que é isso? O Senhor é o Filho de Deus. O Senhor vem para mim e diz: o Senhor vai morrer? Como assim? E que dura a resposta que ele ouve. Resposta bem dura, quando ele diz assim: para trás de mim, Satanás. Essa passagem sempre me intrigou. Eu fico pensando: ué, e Pedro não ficou bicudo? Não ficou chateado? Deus chamou ele, né, de Satanás? Como assim? Essa é uma passagem que sempre me intrigou. E aí, estudando a palavra de Deus, a gente começa a ver que Jesus não estava falando de Satanás mesmo. Ele estava dizendo assim, ó, porque Satanás quer dizer o quê? Adversário. Naquela hora ele falou: Pedro, você está agindo como Satanás. É assim que o adversário faria. Por que eu digo para você, eu faço essa afirmação de que ele não estava falando, porque a gente gosta muito, tem outro detalhe. Nós somos, mas a gente sabe que isso começou no Jardim do Éden. Somos ótimos em transferir a responsabilidade. Gostamos de culpar o cão por tanta coisa, que às vezes eu fico até com pena do bichinho. Coisas que são nossas responsabilidades e nós atribuímos ao cão. Quando é ao cão, está tudo bem, né? Mas a gente faz isso o tempo inteiro. A gente diz que chegou atrasado no culto porque a esposa demorou se arrumando. A esposa diz que chegou atrasada porque o marido demorou de se arrumar, porque o marido não ajudou a arrumar as crianças, não ajudou a botar a mesa do café. É o tempo inteiro a gente se acusando. A gente fez tal coisa porque fulano fez tal coisa. Estamos sempre justificando: a culpa não é minha. E é óbvio que é mais fácil dizer aqui que a culpa era do capeta. Não, é do lapeta. Cá não. Né? Então, por que eu faço essa afirmação? Lembram de Jesus lá no deserto, na tentação? Na tentação, o diabo, né, faz lá suas ofertas para Jesus. Jesus sempre retruca usando a palavra de Deus, até que termina a tentação e Jesus fala para Satanás: vai-te. Nessa palavra, no original grego, a expressão que ele usa, inclusive, é muito semelhante à expressão que ele usa com Pedro. Enquanto para Satanás, para Pedro ele fala: para trás de mim, Satanás. Só tem umas duas palavrinhas no meio que diferencia essa frase. É porque eu não falo grego, é muito complicado eu dizer aqui para vocês. Mas a palavra, eu vou repetir do jeito aportuguesado, tá? Mas seria a seguinte expressão: Jesus, para Satanás, Jesus fala: rupage satana. E para Pedro, Jesus fala: rupage opis homo satana. Muito parecido
mas não é a mesma coisa. Para Satanás ele diz, vai-te, ou em outras palavras, sai da minha presença. Para Pedro ele diz, para trás de mim. Porque ele estava falando para Pedro. Porque o lugar do discípulo é atrás do seu mestre. Não é, saia da minha presença. Né? Ele não estava falando para o diabo. Se ele fosse falar para o diabo, ele ia dizer, ó, sai daqui, Satanás, sai. Você está falando através de Pedro. Eu sei que a gente usa muitas vezes essa ilustração de dizer que o diabo cochichou ali no ouvido de Pedro. E aí Pedro soltou aquela frase. Naquela hora. E quantas vezes nós fazemos interpretações que são nossas, elas são humanas. Porque nós temos limitações, às vezes, em não compreender o que a palavra de Deus está dizendo. E a gente tem um óculos que faz a gente interpretar tudo que a gente lê. A Bíblia também. Por isso que a gente tem que buscar direcionamento de Deus para o estudo da sua palavra. E nós sabemos que isso acontece porque a gente vê as mais terríveis heresias que nascem da leitura da palavra de Deus. Vocês devem lembrar, porque foi amplamente divulgado na mídia, do pastor leigo, no Rio de Janeiro, que tinha relacionamento sexual com os membros da sua igreja, as mulheres da sua igreja, porque ele leu no texto da palavra que era para adulterar com ela. Interpretações, claro que aquela interpretação dele estava baseada, desse homem, na ignorância da língua portuguesa, óbvio também. Mas nós fazemos interpretações de diversas formas, com o nosso conhecimento, seja de teorias que a gente já viu, até mesmo teológicas. Nós fazemos diversas interpretações. E nós precisamos ter muito cuidado, buscar muito em Deus, para não falarmos o que Deus não disse, mesmo porque Ele já alerta na sua palavra. Ai daqueles que vão dizer que eu disse o que eu não disse. Temos que ter muito cuidado com isso. Então, quando Jesus fala para trás de mim, Ele está falando com Pedro, sim. E Ele diz, olha, você é meu discípulo, Pedro. O seu lugar é atrás de mim. Volte para aquilo que eu estou te ensinando. Porque discípulo segue mestre. Discípulo não está na frente do mestre. O discípulo não pode sair na frente. Às vezes a gente tem ideia demais. A gente quer melhorar o evangelho. A gente quer ser mais misericordioso que Jesus. A gente quer ser tão inclusivo que a gente quer aceitar até o pecado. Porque, que Deus é esse? A gente não pode estar na frente do mestre. A gente está atrás do mestre. Para seguir o modelo, seguir Jesus como exemplo, precisamos estar atrás. Jesus nos convida a isso todos os dias. Quando a gente sai da rota, Ele faz, para trás de mim. Duro ouvir dizer, para trás de mim, Satanás, né? Ele está dizendo, para trás de mim, esse comportamento é compatível com o adversário. Você não, você é meu discípulo. Se coloque na posição para que você seja o meu seguidor, o meu discípulo. Você vai fazer o que eu faço, seguir os meus passos. É isso que você vai fazer. Ao agir como Pedro agiu, estamos nos fazendo adversários de Jesus. Não somos cooperadores da sua missão. Jesus não estava dizendo que Pedro estava possuído pelo diabo, mas falou da maneira como teria falado Satanás. E às vezes, já viu que isso dá pano para manga, né? Às vezes os crentes, no meio dos seus familiares, usam palavras, e usam inclusive a expressão, né? Para trás de mim, Satanás, se alguém se sente assim, você está dizendo que eu estou endemoniado? Isso dá briga em família. Às vezes, casais crentes brigando, você está parecendo que está inflamado, você está dizendo que eu estou possessa pelo inimigo. Isso dá briga, cada coisa que a gente recebe em gabinete, né? Pastora, disse que eu estava endemoniado. Aí quando a gente vai conversar, vai ver qual era a história. Não estava falando que estava endemoniado, mas com certeza estava agindo como agiria Satanás, o adversário.
Precisamos entender que a nossa relação com Jesus é a de discípulos. O papel dos discípulos é imitar o que faz seu mestre. Então, assim nós poderemos seguir o modelo de Jesus. E para a gente seguir esse modelo, a gente precisa fazer exatamente o que ele manda, que é o que está no versículo 24 do capítulo 16 de Mateus. Então disse Jesus aos seus discípulos. Veja que tudo tem a ver com essa... Olha, tem a ver com o antes. Jesus está falando, você está falando como falaria Satanás. Não é assim. Porque ele diz assim, ó, você está cogitando as coisas do homem e não de Deus, Pedro. Vê que a conversa está bem conectada, ela tem um encadeamento lógico. Jesus está falando não é com o diabo, está falando com Pedro. Ele diz, vai para trás de mim, porque isso não é... Se você não fizer isso, você vai pensar como pensa o homem, você age como agiria o inimigo das nossas almas, das almas, não da alma de Jesus, das nossas almas, e você não está fazendo o que convém. Aí ele chega no versículo 24 e ele diz, então disse Jesus, olha, ele está concluindo um pensamento lógico, um diálogo ali, tem todo um encadeamento de ideias, e ele diz, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E tem um jeito da gente seguir a Jesus, tem um modelo, né? Tem uma forma certa que ele mesmo deixou para nós. E bem rapidamente eu vou falar desse versículo, porque a gente vai continuar falando à noite, porque senão vocês vão chegar atrasados para o almoço, se for como eu, ainda vai fazer o almoço, aí não vai vir para o culto, não é uma confusão. Mas eu vou deixa para vocês virem para a noite, para nós continuarmos essa conversa. Amém? Mas neste versículo, nós temos 4 questões que é o passo a passo que Jesus nos dá para dizer, olha, para ser meu discípulo tem que fazer isso. Se não fizer, não é meu discípulo, é seguidor. Você só está dando like, só está curtindo as minhas publicações. Eu não quero que você curta minhas publicações. Aí eu vou usar agora, deixa eu ver, o marketing dos marqueteiros digitais. Eu quero que você reproduza, que você torne isso, né? Que você ganhe. Só que eu quero dizer um negócio para você, você não vai ganhar dinheiro com isso. Mas você vai ganhar coisa muito mais preciosa, mais valiosa do que qualquer coisa que qualquer dinheiro ou qualquer joia preciosa pudesse dar para você. Você vai estar caminhando rumo à sua eternidade, e isso não tem preço, não é corrompido, traça não pode roer, nada, ninguém, o ladrão não pode roubar, é seu. Faça isso, não dê só like. Aliás, diga-se de passagem, os algoritmos das redes sociais ficam buscando interação, não é assim? É o que eles querem, interação, tem que interagir, tem que interagir. Tem que, só vale se tem não sei quantas curtidas, papá. Jesus quer interação, ele não quer curtida. Ele quer que você haja com ele. Lembre-se que você é um Jesusinho aqui na terra. Cristão, pequeno Cristo. Você está aqui para fazer esse papel. Só que para fazer isso, você precisa, primeiro, querer. É voluntário. Pastora Sandra e pastor Marcos não pode fazer de vocês discípulos. Não tem como. Por mais que ele ore, jejue, pregue a palavra, vocês têm que assumir essa posição. Ela é voluntária. Foi isso que Jesus disse. Olha o que está no trecho da sua palavra. Se alguém quiser, depende do seu querer, depende da sua vontade. Você precisa querer. Não é algo que alguém vai colocar dentro do seu coração. É você que vai se colocar à disposição. Aliás,